E aí, pessoal, tudo bem? O Brasil venceu a Bolívia por 5-0 na estreia das eliminatórias da Copa do Mundo, né, nesta sexta-feira à noite na Neoquímica Arena. Um jogo ali bastante tranquilo para a seleção brasileira. E talvez tranquilo até demais, né? Pegou uma seleção cheia de reservas da Bolívia, porque a Bolívia está pensando mais no segundo jogo dessas eliminatórias, joga em casa contra a Argentina, então é um jogo que pode ser importante aí para a Bolívia conquistar pontos que não são tão tranquilos assim. Tem a altitude a favor, tem o fato de ser a Argentina do outro lado contra, mas para a Bolívia ela tem que aproveitar muitos jogos em casa para ficar na briga de alguma forma. E o jogo contra o Brasil fora de casa é um jogo que a Bolívia já devia contar que ia perder mesmo. Então a Bolívia veio com o time cheio de reservas, o Brasil foi lá e ganhou de 5-0. E aí, no final das contas, dá para tirar alguma coisa de um jogo desse contra um adversário tão fraco? Porque, afinal de contas, se o Brasil fizesse um coletivo a sério, né, jogasse contra a seleção brasileira reserva, teria um adversário muito mais forte do que foi a Bolívia. Isso é evidente. Eu acho que até dá. Tá? Eu só acho que a gente tem que analisar esse jogo com o que ele foi. Então acho que tem pontos positivos sim, mas a gente tem que avaliar esses pontos positivos sempre considerando o que esse jogo era. É mais ou menos como avaliar um time pelo campeonato estadual. Você viu o campeonato estadual, você pode tirar lição de campeonato estadual contra adversários, times que estão na Série D do Campeonato Brasileiro, às vezes nem isso, tudo. Até dá para tirar algumas coisas sim, só que você tem que considerar sempre que o nível do adversário é mais fraco, então você tem que sempre relativizar um pouco e ver mais as intenções, a dinâmica, algo que tente se apresentar ali, como se fosse um treino melhorado, né, um treino contra um adversário que no final das contas está querendo ganhar aquele jogo, né, então tem alguma responsabilidade com o resultado, do que um treino, simplesmente um treino. Mas você vê como um treino e não como um super desafio ali, tá? Nesse aspecto, eu acho que o Brasil teve pontos positivos, sim. Né? Eu acho que alguns pontos positivos que você fala, mas isso é obrigação. Alguns até poderiam só como obrigação mesmo. Mas, no final das contas, do jeito que andam as coisas no futebol, o futebol da seleção brasileira, o futebol brasileiro, tudo, nem tudo já passa a ser tão comum. O que eu achei positivo. Achei que o Brasil, por exemplo, pegou um time adversário absolutamente retrancado. E o Brasil não teve dificuldade em abrir a porteira. A questão às vezes não é nem o 5-0 final, é fazer o 1-0 com 15 minutos de jogo. Porque muitas vezes o Brasil pegou um adversário retrancado e ficou ali martelando e não conseguia fazer nada, até que de repente sai um gol, daí vira festa, né? Daí entra mais, a defesa adversária baixa a guarda, né? Porque ainda tá empolgado no 0-0 tudo, quando baixa a guarda daí entra um monte, né? Nem foi o caso. O Brasil faz com 1-0, massacrou a Bolívia nos primeiros 15 minutos, fez 1-0 com 15 minutos, eu até postei isso a Globo, né, fez essa menção e depois eu completei, né? A Globo fez uma menção assim com 7, 8 minutos de jogo que a Bolívia tinha 2 passes certos no jogo. No momento que saiu o gol do Brasil, a Bolívia tinha 4 passes certos no jogo, 4 passes certos. E o Brasil tinha 4 escanteios. O Brasil tinha o mesmo número de escanteios do que a Bolívia tinha de passes certos. Passe certo é passar pro lado ali, né? Um zagueiro que passa pro outro zagueiro é um passe certo, né? Você tem que ter pelo menos são uns 200 por jogo, você tem, né? A Bolívia tava com 4 nos primeiros 15 minutos de jogo. Então foi um massacre total do Brasil e abriu, né? Conseguiu criar espaços, tudo, e criou a chance, fez o gol. Então isso é até um ponto positivo, assim, o ataque do Brasil até mostrou ali uma capacidade de criar situações diferentes. Não foi, por exemplo, ficou só jogando bola na área ali, só chuveirinho, tudo, né? O Brasil tocou a bola, tudo. Outras coisas positivas que eu achei. O Neymar, no primeiro tempo, principalmente, e no comecinho do segundo, tava jogando o futebol que eu mais gosto do Neymar jogando, e eu acho que ele acrescenta demais na seleção quando joga assim. Um Neymar solidário, então assim, ele mostrava todo o talento dele, como ele é um jogador muito acima da média, então dribla, cria jogada, tudo, mais passa a bola, abre espaço, ele atrai 2 marcadores para ele, aproveita, então passa pro jogador companheiro que ficou desmarcado. Então o Neymar foi muito bem no primeiro tempo, criando muito espaço. No segundo tempo, quando o jogo já ficou decidido, tava 3, 4, 5-0, já virou passeio, como diria o Galvão, daí o Neymar ficou um pouco egoísta, muito querendo fazer o gol dele. Claramente havia uma mobilização ali pro Neymar fazer o gol dele. Não é o melhor, não é a ideia, mas também não vou ficar condenando querer criar caso com isso. Acho que Neymar, quando o jogo estava ainda em aberto no placar, jogou o que a gente quer do Neymar. Um Neymar mais solidário, Neymar que toca a bola, não é um Neymar que a gente, às vezes, que a gente viu muito na época do Dunga, na segunda passagem do Dunga, né? E o Neymar ali daquele período pós-Copa da Rússia,
até a Copa América, quando ele se lesiona e não vai para a Copa América, né? Naquele jogo contra o Qatar que ele se lesiona. Que ele virou um Neymar que pegava muita bola e muito queria resolver o jogo sozinho. Não, ele estava jogando o que a gente queria, que é o melhor Neymar, que é o Neymar que a gente viu na temporada passada na Europa, né? No Paris Saint-Germain, tudo. Então achei que o Neymar foi bem nesse aspecto. Então isso achei interessante também. Outra coisa, achei interessante a intensidade da seleção. A seleção jogou com intensidade os 90 minutos, mostrou aquele desejo de golear. Porque esse jogo era para golear mesmo. Porque você tá pegando um adversário muito fraco, um adversário que tá meio que abrindo mão do resultado, né, quando bota o time cheio de reservas, mas você tem que golear, porque o saldo de gols é o primeiro critério de desempate das eliminatórias. Então, assim, ainda que o Brasil tenha obrigação não, mas tem uma responsabilidade, eu não gosto desse termo obrigação, mas assim, tem uma responsabilidade muito grande em classificar para a Copa do Mundo sem precisar de saldo de gols. Tem que classificar por pontos, né? Caso tenha alguma questão envolvendo o saldo de gols, é bom você ter com saldo de gols bem rechonchudo, né? Bem grande, né? Até mesmo durante o campeonato, ter um saldo de gols grande sempre vai te colocar em vantagem em relação ao adversário nos critérios de desempate. Isso te dá uma vantagem psicológica ali. Parece sempre que você tem um ponto a mais no final das contas. Então o Brasil tinha que golear e goleou. E o Brasil tentou, né? O Brasil jogou com intensidade os 90 minutos, ficou até o último minuto lá martelando a Bolívia. Isso é bom. O Brasil não jogou de uma forma acomodada, que é a coisa que mais incomoda o torcedor quando vê o jogo da seleção. A seleção acomodada, a seleção preguiçosa, e que a gente viu muito aí em amistosos, desde a Copa da Rússia, quando terminou a Copa da Rússia, até hoje, até ontem, tirando o período da Copa América, o Brasil jogou um futebol muito preguiçoso em vários daqueles amistosos ali, né? Então, acho que o Brasil não foi preguiçoso. Isso é bom. Achei que a movimentação, a tentativa de se criar uma movimentação diferente, uma movimentação muito, muito constante e intensa também, achei legal. Ainda precisa azeitar melhor isso, até porque o Firmino não joga no Liverpool na mesma posição que ele jogou ontem. Então, se o Tite vai querer que ele jogue desse jeito na seleção, acho que não tem problema, desde que você treine aquilo, você desenvolva aquilo para que no Liverpool ele jogue muito bem do jeito que ele joga, mas na seleção, se precisa já jogar de outro jeito, jogue bem. E você tem que testar, porque se ele não jogar bem, se ele não conseguir se adaptar a essa nova função, daí você pensa numa outra situação, ou outro jogador, ou numa outra função pro Firmino. Mas você tem que testar. Então, ali testou. Achei legal. O lado esquerdo funcionou muito bem, com ressalvas. A química lá do Renan Lodge com o Douglas e o Neymar foi muito boa, então aquele lado criou muito espaço, o Renan Lodge jogou muito bem. Agora, o que eu só falo com ressalvas é porque foi um lado do campo em que os jogadores claramente se beneficiaram da falta de agressividade da Bolívia no ataque, né? Então a Bolívia não forçou a defesa brasileira, então o Renan Lodge não teve que se preocupar com as costas dele, se ia ter jogador se aproveitando aquele espaço, e o Douglas também não teve que se preocupar em ficar fazendo uma cobertura daquele espaço, né? Então ele pôde jogar até mais adiantado, até mais articulando do que defendendo, que teoricamente seria uma das principais funções dele como volante. Tá? De qualquer jeito funcionou. Eu acho que é passível de um teste defensivo, mas ofensivamente até que o lado funcionou legal ali contra um adversário mais fraco, tudo isso é verdade. Então, assim, considerando que foi um treino, num âmbito de treino funcionou aquele lado. Vamos ver num âmbito de um jogo mais duro, como tende a ser o jogo contra o Peru no Peru, né? Que é um adversário mais duro, um adversário entrosado, um adversário que até tem mais coletivamente está mais entrosado, por exemplo, do que a seleção brasileira. Então é um adversário interessante ali para testar, um adversário que tem jogadores que atacam por aquele lado direito, então o Renan Lodge e o Douglas vão ter que se preocupar mais na defesa, mas mostrou potencial aquele lado ali, acho que o torcedor ficou feliz. O que eu acho que não foi tão bem ali, mas eu acho que válido como teste, o lado direito, Danilo e Everton Cebolinha. O Danilo é um lateral que ficou mais defensivo, o Everton Cebolinha jogou do lado contrário que ele joga. Daí muita gente falou, eu até vi gente falando que o Tite queimou o Everton Cebolinha, daí eu acho meio uma vontade com o Tite, tá? E eu não tô aqui pra falar o que eu vi, não tô aqui pra ficar com uma vontade com ninguém. Eu acho que falar que o Tite queimou o Everton Cebolinha é maldade, é um pouco de má vontade, tá? Porque no final das contas, o Everton Cebolinha, se você pensar que ele só pode jogar pela esquerda, que é a função que ele fazia no Grêmio, ele é reserva. Ele é reserva do Neymar, não tem jeito.
A não ser que você desloque o Neymar para uma outra posição. Mas se você quiser o Neymar jogando pela esquerda porque você quer o Felipe Coutinho jogando no meio, o Everton Cebolinha é um jogador reserva da seleção. Então, o titular do lado direito, sei lá, é o Richarlison, é o Gabriel Jesus, né? Agora, o Tite quis experimentar uma formação com o Cebolinha pela direita para ver se funciona. De repente, assim, você tem uma opção a mais pela direita em que você, de repente, se o Cebolinha tá bem e de repente o Cebolinha se adapta jogando pela direita, você testou ele, você ganhou um jogador a mais com uma função a mais. Você não precisa ficar sempre o Everton Cebolinha como reserva do Neymar, como opção ao Neymar quando o Neymar não puder jogar. Então acho válido você testar, ainda mais contra a Bolívia. Nesse jogo você tem que testar um adversário mais fraco, que tá com jogadores reservas e jogando em casa. Então você tem muita chance de jogar. Então você testa. Não deu certo. Pelo menos nesse primeiro teste não funcionou. De repente, no futuro, de repente no Benfica mesmo, o Cebolinha começa a treinar mais pela direita, porque o Jorge Jesus começa a testar mais ele assim, assado, ele começa a aprender um pouco mais as manhas do outro lado do campo e pode até ser útil para a seleção desse jeito. Neste jogo, em particular, também não dá para chegar carimbar algumas coisas só por causa de um jogo, mas neste jogo em particular não funcionou. Mas eu acho que é válido testar. É melhor do que você simplesmente relegar o Cebolinha ao eterno papel de reserva do Neymar e achar que ele só vai poder ter alguma chance na seleção quando o Neymar não puder jogar, que foi o caso na Copa América, né? Então acho válido testar. Não deu certo para esse jogo, paciência. Você pode de repente avaliar, testa de novo, ou você de repente desiste, mas você aproveitou e testou. Se você não testar, você não vai saber. É aquela coisa, o não você já tem, né? Então o não dá certo você já tem, então tenta ver se dá certo, né? Então achei válido o teste, não funcionou, paciência, tá? Agora, foi bom para o Brasil que esse primeiro jogo fosse contra a Bolívia, porque pega um adversário mais fraco, jogando em casa, então você joga com uma tranquilidade muito grande que vai conseguir o resultado, e você pode ir lá e ganhar, como o Brasil fez. E para uma seleção que não se encontrava há um ano, né? O Brasil não jogava há um ano e vinha jogando mal, né? Vinha numa sequência ruim. O Brasil chegou até inclusive a bater recorde de jogos seguidos sem vitória, sei lá o que, essas coisas todas no final do ano passado. Para quem vinha com uma série de atuações ruins, ter esse jogo contra a Bolívia ali para tirar um pouco o ferrugem do grupo, achei que foi bom. Pega um adversário mais fraco, então você consegue jogar sem tanta exigência, joga mais solto. E, por exemplo, se pegar as eliminatórias da América do Sul, foi contra a Bolívia e tudo, mas assim, a Argentina que jogou contra o Equador, jogando aquele futebol que jogou contra o Equador, se pegasse a Bolívia, ela ia ganhar com mais facilidade do que aquele 1-0. Dificilmente ia jogar um futebol tão bom quanto jogou o Brasil ontem. Por quê? Porque o Brasil está melhor que a Argentina nesse momento. Pelo menos por essa primeira rodada, a gente viu um Brasil melhor que a Argentina. Tá? Eu já não sei em relação à Colômbia. O jogo da Colômbia eu acabei não vendo. Mas assim, 3-0 em cima da Venezuela é um resultado que eu acho mais expressivo do que 5-0 em cima da Bolívia cheia de reservas. A Venezuela é um time melhor que a Bolívia no momento, e então é um teste mais forte, e em 3-0 um placar contundente aí contra uma Venezuela que tem bons jogadores. E ainda mais um Venezuela e Colômbia, que é um jogo que existe uma rivalidade regional entre os países, então é um jogo que muitas vezes tem um componente a mais, ainda que no futebol a diferença histórica das seleções seja bem grande, mas existe um componente histórico entre os dois países ali, que cria algum atrito, e muitas vezes os confrontos entre Venezuela e Colômbia em várias modalidades, muitas vezes tem um andamento um pouco diferente do que a gente imagina. Então, achei que o resultado da Colômbia em si foi muito expressivo, não vi o jogo ainda, então também não vou comentar, falar que a Colômbia está melhor que o Brasil, porque eu não vi o jogo, mas teve um resultado, sim, expressivo, mais expressivo que o Brasil. Mas a Argentina não teve, o Uruguai pegou um adversário mais fácil, mais difícil também, ganhou com muita dificuldade do Chile. Então agora a gente vai ver exatamente o estado do Brasil contra o Peru. É um adversário mais difícil, fora de casa, um adversário muito corajoso, então é um adversário que não tem medo da seleção brasileira, então isso é interessante, porque ele vai te testar, né? E é um adversário contra o qual o Brasil tem jogado muito, isso é até meio ruim na verdade, né? Mas para esse caso vai ser bom, porque daí você consegue comparar bem o estágio do Brasil, porque o Brasil enfrentou o Peru nas eliminatórias para a Copa da Rússia, depois enfrentou o Peru em 2 amistosos, e inclusive perdeu um deles, aquele lá em Pasadena, nos Estados Unidos, né, na Califórnia, aquele lá que ficou com marcação de futebol americano no gramado, aquela coisa meio ridícula, e enfrentou 2 vezes na Copa América, inclusive uma delas goleou, mas a outra venceu aquele 3-1 na final ali, com um pouquinho mais de dificuldade. Então, é um adversário contra o qual o Brasil se mediu já bastante nos últimos tempos, então talvez tenha uma capacidade boa de perceber qual que é o seu estágio. Peru desfalcado do Guerreiro, por exemplo, tudo, mas é um adversário chato,
de enfrentar. Então vai ser bom para o Brasil jogar contra o Peru lá no Peru, e enfrentando essa situação, e ver se os pontos positivos que a gente viu contra a Bolívia foi um ponto positivo de treino, mas se em situação de jogo ele realmente se confirma ali, dá bons sinais ali. Tá? Não dá para se empolgar tanto, justamente porque o adversário era treino, mas dá para tentar avaliar algumas coisas, assim, como eu digo assim, você vê um jogo de um time no estadual, sei lá o que, sobretudo no começo do estadual, você vê contra um time pequeno no interior, você vê um jogo treino, um amistoso, assim, ou um jogo como esse contra a Bolívia, muitas vezes é uma carta de intenções. Você vê ali qual que é a carta de intenções do Tite, do trabalho dessa seleção do Tite. Ah, tá, então, ó, a gente viu que o Brasil tá tentando fazer mais ou menos isso, pelo menos nesse início de trabalho. Beleza, agora contra o Peru a gente vai ver com mais certeza ali se isso está funcionando ou não. Tá? Mas é isso, acho que foi, no final das contas, um bom jogo também, assim, ficar falando que não vale nada. Não, vale um jogo ali, vale um teste que você viu, você conseguiu tirar algumas conclusões, só não é para se empolgar primeiro, não é para se empolgar. Se de repente o Brasil joga contra o Peru e mostra esse mesmo futebol, massacra o Peru do jeito que massacrou a Bolívia, opa, daí sim, daí começa a falar, pô, aí tá lembrando aquela seleção das eliminatórias passadas, que quando o Tite pega o time fora da zona de classificação para a Copa do Mundo, e de repente o Brasil emenda lá uma sequência de vitórias, saiu ganhando todos os jogos, aí triturando todo mundo, e ficou, opa, aqui tô vendo alguma coisa acontecer, né? Por enquanto a gente não pode dizer isso, mas ali alguns sinais até interessantes do jogo, desse jogo contra a Bolívia, tá bom? Gostou do vídeo, da joinha, gostou, não gostou, dá sim? Anda pra baixo, se inscreve no canal, clica no sininho, e eu já imagino que vocês devem estar pensando, mas as eliminatórias sul-americanas é uma bosta, sei lá o que, é uma porcaria, sei lá o que. Seguinte, ainda nesta semana, ou amanhã, ou depois de amanhã, eu vou botar um vídeo aí comentando a força das eliminatórias sul-americanas em relação às eliminatórias europeias, tá? Porque eu sei que é um assunto que muita gente fica falando, que as eliminatórias sul-americanas isso, aquilo, que daí também fica muito fácil pro Brasil, sei lá o que, tá? Eu não concordo muito com isso, e eu vou deixar nos comentários, né, num vídeo, né, ainda nos próximos dias sobre isso, tá bom? Tchau, tchau.